Sofonias, capítulo de número 3. Depois que você encontrar o capítulo 3 do livro de Sofonias, você procura, por favor, o versículo de número 16. Sofonias, capítulo 3, verso de número 16. Eu vou ler aqui com você. Tá bom? Está escrito assim: naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe as suas mãos enfraquecerem. Eu vou ler mais uma vez. Vamos fazer o seguinte, como a gente aprendia no colégio, né, na escola, o professor lê, a gente repete, né, para ficar gravado. Vamos lá? Fala assim comigo: naquele dia. Mais forte: naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, não tema. Mais forte: não tema, ó Sião, não deixe as suas mãos enfraquecerem. Com seus olhos fechados, Deus, mais uma vez, nós colocamos, Pai, esse momento diante do Senhor. Já está tudo diante de Ti. Mas mais uma vez colocamos, Deus, esse momento diante de Ti. E pedimos que o Teu Espírito Santo, Deus, possa conduzir a Tua palavra ao coração de cada um dos Teus filhos, Pai, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, Pai. Assim nós pedimos, Deus, para o Teu louvor e glória. Amém. E graças a Deus. Irmãos, então esse livro de Sofonias, eu estou fazendo minha leitura anual. Não estou em Sofonias, mas a gente acaba dando atenção um pouco mais para o Antigo Testamento. Então o livro de Sofonias é um livro bem interessante. Não que os outros não sejam, mas fazendo aqui um destaque, separando, isolando para esse comentário. O livro de Sofonias é um livro assim, bem interessante, nos fala de muitas coisas. Nos fala de presente, nos fala de passado e nos fala também de futuro. Então por isso que eu comentei, às vezes a gente acaba não lendo Sofonias, porque acaba assim embutindo em outro livro, né, e acaba passando desapercebido, mas é interessante a gente poder ressaltar aqui. Sofonias é um profeta menor que profetizou durante um período menor de tempo. É por isso que é chamado profeta menor, né? Período mais curto, diferente de Isaías, diferente de Jeremias, né? Profetas maiores profetizaram durante o tempo maior. Mas o esboço do livro de Sofonias, querido, é muito interessante. E eu acredito assim que tem praticamente tudo a ver com a nossa vida, tanto no cotidiano, sabe, querido? Como também as nossas expectativas, onde elas estão ligadas, né? Porque nós podemos ser muitos, irmãos, mas as nossas expectativas, nossa esperança, ela está ligada, está conectada na mesma coisa, irmãos. Nós vivemos, eu sei, nós acordamos de manhã, eu sei que cada um vai para um trabalho, cada um para um lugar diferente, às vezes cada um faz uma coisa diferente, não é? Às vezes as atividades são totalmente diferentes, estuda sobre coisa diferente, conversa com pessoa diferente, mas dentro de nós, irmãos, há algo em comum dentro de nós, que é realmente a intenção de um dia nos desprender de tudo isso, irmãos, e poder estar com Deus na glória. E assim, também, querido, a expectativa desse povo nesse dia, eu não estou justificando Jerusalém, né? Nem sendo advogado de Jerusalém, mas Jerusalém, querido, aqui no livro de Sofonias, no capítulo de número 3, passou por alguns problemas durante sua caminhada ali com Deus, né? E Deus falou assim para Jerusalém, falou para o povo: olha, vai haver um julgamento para vocês, se vocês continuarem nessa caminhada. Ou seja, isso, querido, não precisa nem Deus falar. Nós sabemos que quando nós partimos dessa vida sem Deus, sabemos que é complicado. Até a pastora estava comentando antes do culto sobre uma amiga nossa, né, que morava até aqui no bairro, mudou, e aí morreu o marido dela, né? Mas assim, até então não era cristão, né? Até então não era cristão. Tomara que tenha se convertido. E lá vem as lagriminhas, né? De choro. Mas nós sabemos muito bem que a partir do momento que não temos Cristo em nossas vidas, fica tudo assim mais difícil, porque nós temos que ir a determinado lugar quando fecharmos nossos olhos. Porque essa vida aqui é de menos. Essa vida, ou a gente vai bem, ou a gente não vai muito bem, mas a gente vai conduzindo, né? Mas a questão não é simplesmente isso que os nossos olhos veem. A questão, querido, é aquilo que os nossos olhos não veem, mas é muito mais real do que o mundo físico, que é a nossa existência. Eu comento sempre que
aquilo que é espiritual e aquilo que nós não vemos é muito mais real do que o visível, querido. Só como assim? É assim, porque pode ver, às vezes você olha uma coisa, depois você fala assim, mas não era bem o que eu imaginei. Mas você não tinha visto? E por que não é bem isso? Já mostra por aí. E às vezes, querido, os nossos olhos enganam. Mas assim, muitas coisas, e aliás, todas as coisas que nós vemos, elas passam. Ou seja, é como a erva, vai passar. Mas as coisas espirituais não passam. Isso que nós falamos aqui na leitura inicial, onde Deus ele criou todas as coisas, onde Jesus ele é a luz dos homens e permitiu com que os homens pudessem enxergar. Não simplesmente tirar os óculos e enxergar ou abrir a visão do cego, não. Mas enxergar algo além disso, querido, além desse mundo que nós vivemos. Além desse sistema, além desse governo, além de tudo isso. Né? E aqui em Jerusalém, querido, durante a caminhada, acabou tirando ali os olhos do Senhor. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que os nossos olhos precisam estar olhando, focando no autor e consumador da nossa fé. Josafá, em um momento de dificuldade, de luta, onde nações se levantou diante dele, várias nações, e ele ali no povo pequeno de Judá, Judá era um povo pequenininho, humildinho, e aí ele ficou sem saída, como outros já aconteceu também, mas ele ficou sem saída. Ele foi orar a Deus, mesmo sem saber o que fazer. Ele falou, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, meu exército é pequeno, e olha quantas nações, e olha o tamanho do povo, do exército que vem contra nós, 3 nações que eram inimigas entre si, agora se ajuntaram somente para destruir Judá. Deus, não sei o que fazer. Ele disse, porém, os nossos olhos, ou os meus olhos estão postos em ti. Sabe, querido, assim, é algo que, independente das circunstâncias, Deus, se o Senhor nos der livramento, nós vamos te celebrar, mas se o Senhor não nos der, nós vamos te celebrar também. E nós não vamos deixar de estar com o Senhor. Sabe, querido? E várias pessoas durante o Antigo Testamento, durante a escrita da Bíblia, seguiram esse rumo, essa ideia, sabe, de que Deus é acima de tudo. Por exemplo, se você olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, querido, a ideia é exatamente a mesma. Deus pode nos livrar? Sim. E pode, literalmente. Mas Deus também pode não nos livrar. Ele vai deixar de ser Deus por isso? Não. Ou seja, mas quando eles foram testados exatamente nisso, porque alguns, querido, foram literalmente sendo profetas, morreram. Isso sim entra na minha leitura. Estava, por exemplo, lendo, Jesus fala sobre essa passagem, né, de Davi quando entrou no templo e comeu os pães da propiciação, né, que não poderia alguém comer, mas somente o sacerdote. Porém, Davi também estava na qualidade de sacerdote, também sendo profeta. Mas enfim, Jesus fala sobre essa passagem. Aí, Saul estava desviado, Saul estava do outro lado já, o espírito imundo estava tomando conta dele. Aí Saul descobriu que os sacerdotes do templo tinham ajudado Davi, tinha dado a espada de Golias para ele, porque ele estava sem arma, né? Estava fugindo, né? Para Saul não matar ele. E aí, Davi perguntou ao sacerdote, o que você tem aí? Né? Para mim e para os meus homens aqui, o que você tem para nós? Para a gente poder se ficar de pé, né? Jesus falou, o sacerdote disse assim, tem a espada de Golias que você mesmo matou, está aqui guardada, né? E tem aqui alguns pães da propiciação. E aí, por exemplo, eles comeram e tal, e eles poderiam realmente fazer isso na qualidade que eles estavam. Mas acontece, querido, que Saul ficou sabendo, Saul mandou exterminar todos os sacerdotes, todos, não ficou um daquela linhagem, todos os sacerdotes, ele mandou simplesmente exterminar. Ou seja, sabe, querido, que a gente entende, a gente percebe que eram sacerdotes do Senhor, mas eles passaram por aquilo que eles passaram, e permaneceram fiéis ao Senhor. Eles poderiam negar a fé deles exatamente ali, mas não. Eles permaneceram. Porque nós entendemos, irmãos, que a nossa fé ela não tem preço. Nossa fé não tem negociação. Nossa fé, querida, é no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A nossa fé custou, querido, ali, para nós crermos nisso, querido, custou o sangue de um justo que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós ouvimos até mesmo aqui no domingo passado, se não me engano, onde os irmãos estavam aqui com a gente, né, a respeito do processo em que o corpo do homem ele começa a os vermes começam a devorar ali o procedimento. Com Jesus não foi assim. Ou seja, brecou. E o salmista, olha só que interessante, Davi, ele profetiza sobre isso, não para ele, mas ele profetiza diretamente para o
Filho de Deus, para Jesus Cristo. Ele disse assim: Senhor, que os meus olhos não vejam, que o meu corpo não veja a corrupção, ele ser corrompido, né? Mas também os vermes não venham a comer o corpo dele. Davi fala sobre isso também, olha só que interessante. E literalmente, quando nós falamos a respeito de Jesus Cristo, as coisas são diferentes, porque tudo, querido, toda a natureza, todo ser que respira, ela se encurva diante da autoridade do nome de Jesus Cristo, se encurva diante de Deus. É uma coisa impressionante. A gente, quando evangelizava, por exemplo, lá na Vila Helena, na Nova Esperança, perdão, e a gente ia lá, irmãos, nos becos, o pessoal chama de viela, né? A gente ia lá nos becos, nas vielas, o pessoal praticando tiro ali numa tabuinha que eles colocavam, desenhavam o alvo e a gente ia lá falar de Jesus. E a gente entrava nos bares. E é interessante que a gente chegava nos bares, o pessoal bebendo e jogando, e a gente dizia assim: tem algo de Deus para te entregar, a pessoa parava. Olha que interessante. A pessoa parava: de Deus, então me dá. Pegava, a pessoa olhava, ninguém comentava nada. O pessoal parava. A gente pensava assim: olha só, a autoridade do nome do Senhor. É coisa assim tremenda. E isso, irmãos, é no ar. Está no ar. Porque nós somos movidos por coisas que a gente nem imagina. Irmãos, tudo, para você ter ideia, é movido por som. É por isso que se usa muitas vezes som e músicas assim para mexer com emoções de pessoas. Mas tudo é movido por som, irmãos, por palavras. Olha só. Deus, ele criou como, querido? Os céus e a terra. Como é que Deus criou toda a criação? Como é que ele fez? Exceto o homem. Como é que ele fez? O som do nome de Jesus. O som do nome do Senhor. Sabe, querido? Quando, por exemplo, se vai declarar uma vitória, como Jesus declarou na cruz do Calvário, ele não precisou de alguém para colocar uma coroa na cabeça dele, uma estola sacerdotal porque ele é sacerdote, não precisou levar um trono para ele, não. Mas lá, ele disse: está consumado, como diz, venci. Venci. Ele falou tudo isso por quê, irmãos? Palavras. Crendo as pessoas, não, é assim e pronto. Quando, querido, como nós lemos aqui no começo, sobre o fato de nós passarmos a ser filhos de Deus, porque Deus parou de tratar com os judeus e começou a tratar conosco, o tempo dos gentios. Então, como é que a gente faz para ter acesso ao céu, irmãos? Eu preciso entregar minha vida para Jesus, confessar Jesus diante, né, de pessoas que seja e declarar que Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Só por palavras. Palavras fazem tudo isso. Te dá salvação, tira a gente de baixo, leva a gente para cima. O som, irmãos, aquilo que é lançado no ar, aquilo que é lançado, tem um poder muito grande, irmãos. Sabe, o sim que nós falamos e o não pesa. O que muitas vezes, irmãos, uma palavra derruba uma pessoa, uma palavra só. Minha mãe falava, uma palavra, né, mal falada, mal entendida, que seja, vale mais que um tapa na face, né? Ela usava outra expressão, vale mais que um tapazinho na face. Uma palavra. Mas palavra é palavra, não. Surte um efeito tremendo, irmãos. E muitas vezes derruba pessoas a ponto de não levantar mais. Por que você está assim? Falaram os negócios para mim. Não, mas não é isso. Não, mas falaram para mim. Palavras. Sabe, querida? Então, o mundo espiritual vive, irmãos, em torno disso. Sabe, querida? Bom, não vou entrar muito nisso não, porque senão vai fugir daquilo que a gente preparou hoje. Sabe, querido? Mas aqui, o povo deixou o coração deles, querido, ir por um outro lugar. Deixou ir para outro caminho. Sabe, irmãos? E é muito comum. Nós vivemos sendo bombardeados por informações o tempo todo. Eu estava lendo hoje sobre... Faz leitura. Eu estava lendo hoje sobre Josafá. E Josafá, irmãos, ele teve uma atitude bem parecida com a atitude de Josué. Porque Josafá, algumas coisas aconteceram na vida dele e tinha tudo para que ele se desviasse também. E foi um homem de Deus que se apegou muito a Deus. E a própria mãe de Josafá não servia a Deus, não temia a Deus como o Senhor pediu. E ele tirou simplesmente a função dela do ministério. Porque não temia a Deus. Estava adorando outros deuses. Olha só que interessante. E ele se apegou sim a Deus de uma forma, sabe? Ou seja, mas as circunstâncias não fazem exatamente isso, irmãos. Então algumas pessoas comentam assim: puxa, você joga pano quente naquilo que é erro, naquilo que é errado. Não, eu não jogo pano quente, irmãos. O que eu digo é que, por exemplo, quando a gente olha alguém caído por aí, poderia ser eu, poderia ser você no lugar. E a gente gosta de dar julgamento, né? Poderia ser nós. Se você perguntar, por exemplo, para uma dessas pessoas que passam aí na rua ou estão ali na biqueira, você perguntar, cada um tem uma história. Cada um tem uma história.
E nós, irmãos, tínhamos motivo de sobra, humanamente falando, para estar exatamente naquele lugar. Revoltado de mal com tudo e com todos, rebelde da família, tinha tudo para dar ruim, irmãos. Mas quando a gente encontra com Jesus Cristo, as coisas mudam, amém, irmãos? As coisas passam a ser diferentes. E muitas vezes nem entendemos, mas as coisas passam a ser diferentes, porque Jesus ele muda toda a situação. E aí, querido, Jerusalém começou a ter o coração voltado por outros caminhos. Aí o Senhor Deus chamou de volta o povo de Jerusalém para uma comunhão. Sabe, querido, chamou ali o povo de Jerusalém e mostrou, olha, vocês estão aqui nesse caminho, esse caminho não leva, sabe, a minha presença, né? E falou a respeito daquilo que Deus tinha preparado para eles, irmãos. Porque muitas vezes, irmãos, nós, aqui na qualidade de cristãos, fica aqui mais perto, nós muitas vezes, na qualidade de cristãos, não que nós esquecemos aqui, o que está escrito na palavra, a gente sabe perfeitamente, está gravado no nosso coração, mas muitas vezes a gente precisa de um lembrete. Sabe aqueles lembretes? É o mesmo lembrete, por exemplo, que a esposa precisa do marido, lembra? Aquele eu te amo, lembra? Eu te amo, você está precisando de alguma coisa? Estou aqui, do teu lado. Sabe essas coisas que parece que são nada, mas são palavras que levantam, palavras que trazem conforto e mostram o nosso amor, como quem diz assim, você não está sozinho, tem alguém do teu lado. E essas palavras também, irmãos, quando muitas vezes elas não soam nos nossos ouvidos, ou a gente acaba não percebendo elas vindo da parte de Deus, também começa a levar a gente para baixo. Falamos esses dias, por exemplo, sobre a vida de Enéas, um cristão, irmãos, alguém que servia a Deus. Mas olha só, Pedro precisou chegar para ele e falar assim, Jesus te dá saúde. Ah, Jesus dá saúde? E o cara levanta, e o sujeito levantou, não questionou. Ele levantou, ou seja, sabe, muitas vezes precisamos ser lembrados ali a respeito do plano de Deus para as nossas vidas. Deus tem, querido, coisas maravilhosas para nós. Deus tem algo preparado para as nossas vidas, querido, muito além, sabe, daquilo que nós podemos imaginar. Sabe, e a palavra do Senhor diz aqui, querido, no capítulo de número 3, olha, o Senhor lançou fora, simplesmente lançou fora os inimigos de Jerusalém. Sabe o que é lançar fora? É tirar do caminho, como diz, sai para lá. Esse é o meu povo. E Deus, ele lançou fora e como quem diz assim, eu estou na frente, o Senhor se colocou literalmente ele como general de guerra e se colocou na frente do seu povo e descartou os inimigos simplesmente. O Senhor simplesmente lançou fora os inimigos. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos sido abençoados, muitas vezes nós não imaginamos, mas Deus trabalha para aquele que nele espera, amém, querido? Deus muitas vezes, querido, ali através das nossas orações, tem lançado fora nossos inimigos, tem lançado fora muitas vezes as pedras de tropeço e tem nos feito caminhar. Aí a gente diz assim, no final da noite, a gente sempre tem mania de perguntar, né, como é que foi seu dia? Eu vou falando aqui. Como é que foi seu dia? Ah, meu dia foi bom, tal. Não é só isso. Por que o nosso dia foi bom? O que eu sempre comento, a história por trás da história. Por que o nosso dia foi bom? Porque Deus nos guardou, porque Deus nos livrou. Porque a palavra do Senhor diz, através do salmista, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Então, se não fomos engolidos, se nós fomos livres de tudo isso durante o dia todo, é porque Deus nos livrou. Não simplesmente está bom, mas nós recebemos livramento o dia todo, irmãos. E nós temos motivo para celebrar. E nós temos motivos, irmãos, para dar graças. Nós temos motivo para engrandecer a Deus, irmãos. Os irmãos que vêm de longe, saíram de casa, até chegar aqui, irmãos, chegaram bem. Por que chegaram bem? Porque Deus coloca os seus anjos acampados ao redor daquele que os teme, os guarda e os livra, irmãos. É Deus. Se não for Deus, irmãos, eu falei que eu moro aqui no Campo Minado. Eu moro aqui, irmãos, eu moro na cabeceira do aeroporto. Você tem ideia do que é isso? Pior ou mais crítico do que morar na cabeceira do aeroporto é morar na cabeceira onde é a oficina dos aviões. Eles chegam aqui, eles não estão muito bom, por isso que eles vêm para concerto. Aí eles voam, irmãos, eles levantam voo, aí eles vão fazer teste no ar, em cima da nossa cabeça. Vão fazer teste. De vez em quando você vê algum voltando urgente, ou esqueci a tampa aberta, ou esqueci tal coisa e volta rapidinho. Em cima da nossa cabeça. Agora, se Deus não guardar, se Deus nos livrar, como é que faz? Né? Então nós somos todos os dias livres pelo Senhor, recebemos livramento da parte de Deus.
E ele diz aqui, querido, no capítulo 3, não temerás daqui em diante mal algum. Ou seja, no versículo 15, onde ele faz essa declaração aqui de esperança, querido, ao povo, ele traz de volta a esperança para o povo que vivia perseguido. Por mais assim, irmãos, que a pessoa ela tem um momento de perseguição na vida, entra na história, ela tem um momento de perseguição na vida. Por mais que ela receba o livramento, você sabe o que muitas vezes fica dentro da pessoa? Não o livramento que ela recebeu, mas muitas pessoas que não gostam de mim e querem ver minha ruína. Ela tem o livramento, a Deus livrou, mas tem muitos inimigos. Eles se lembram disso. Deus livrou, guardou, mas tem inimigos. Ou seja, muitas pessoas carregam isso, irmãos, dentro de si. Por que Deus livrou? E livrou de quê? O que os inimigos das pessoas querem, senão a destruição? Irmãos, que não que a pessoa não crê, senão que a pessoa vai dali para baixo. Ou seja, tem inimigos. Então, quando o Senhor ele traz essa palavra de esperança, querido, para o povo, é muito mais, querido, do que dizer assim, olha, eu te livrei, eu te libertei. Sabe, é muito mais que isso. É dizer assim, querido, que o Senhor coloca os nossos inimigos para correr. A palavra do Senhor diz que se nossos inimigos, se o mal, se o inimigo, se vier contra nós por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Porque o Senhor, ele é conosco. Amém, irmãos? E ele há de se encurvar diante da autoridade do nome de Jesus Cristo. Não quem nós somos, mas quem Deus é e Deus está em nós. Amém, querido? Diante do nome do Senhor, da autoridade de Jesus Cristo. E aí, querido, o Senhor foi tratando ali com Jerusalém os seus ânimos. O Senhor foi tratando, o Senhor foi trabalhando. E nós vemos, irmãos, em tudo. Nós vemos muitas vezes, nós esquecemos, até mesmo, de pessoas, né? Ou nos afastamos, ou tomamos alguma distância de algumas pessoas. Eu até comentava sobre isso esse final de semana, né? Comentei com a minha esposa, né? Sobre isso. Mas o fato, irmãos, de nós estarmos do lado todo não significa que nós amamos. E não significa também que nós não amamos. E não é o fato também de nós falarmos o dia todo com essa pessoa, não significa também que nós amamos ou que nós deixamos de amar. Se a gente fala muito, também não significa nada. Se a gente fala pouco, também não. Jesus, quando Jesus morreu, quando Jesus demonstrou o amor dele por nós, ele estava fazendo discurso? Lá ele falou do amor dele, ele demonstrou na cruz do Calvário calado. Amém, irmãos? Jesus está aqui, quantos estão vendo Jesus aqui? Quantos estão vendo? Irmão, você não está vendo Jesus, não é? Misericórdia. Não está vendo Jesus, irmãos? Pois é, ele foi para a glória, preparar um lugar e enviou outro Consolador. O ímpio, o ingrato poderia dizer assim, mas foi e deixou outro no lugar e terceirizou. Da mesma forma como os discípulos foram consolados, nós podemos ser consolados também. Ele deixou outro Consolador. Sabe, querido? Cuidando de cada um de nós. Hoje, querido, cada vez que nós nos comunicamos com Deus, Ele fala conosco. Às vezes muito, às vezes pouco. Às vezes menos, às vezes mais. Ele nos ama menos, por isso não. Ele já declarou o seu amor por cada um de nós na cruz do Calvário, quando Ele nos chamou para Ele. Ele nos chamou para perto. A gente canta até uma canção aqui no louvor, que aliás faz tempo, né, que a gente não ouve, que diz, bem perto está. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Ou seja, atrai Deus. Sabe, irmãos? Aquilo que nós fazemos atrai Deus, nós conseguimos perceber Deus, aquilo que nós falamos, querido, vai para o ar, querido, e a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, mas Deus habita também, querido, e Deus faz questão de estar no meio das nossas orações, no meio, querido, onde nós estamos em momentos de comunhão, Deus está ali, irmãos. Quando estamos amando, quando estamos, querido, liberando, querido, palavras abençoadoras para a nossa família, Deus está ali, irmãos. Deus, querido, está quando nós estamos ali, momento, querido, que como diz o Salmo 128, né? Ali ao redor da nossa mesa, nossa família, Deus está. Você pode não ouvir diretamente a voz de Deus, mas quem é que colocou a comida, irmãos, na mesa? Pastor, foi meu trabalho, foi o patrão, me deu dinheiro. E quem é que fez prosperar? Quem é que fez aqueles alimentos aparecerem ali? De onde vieram esses alimentos? Vamos reduzir. Veio do pó da terra. E quem é que deu vida para a terra? Porque a terra tem vida, não é simplesmente torrão vermelho, ou branco, ou amarelo, seja lá o que for. Tem vida na terra. O semeador plantou uma plantinha, uma semente com vida, numa terra com vida, porque vida com vida gera vida, gerou algo e foi parar na nossa mesa, resumindo. Ou seja,
Sabe, querido? Nisso nós entendemos o amor de Deus. Nos sustenta todos os dias. Alguns um pouco mais árduo, outros menos, mas isso é consequência do pecado. Nós conseguimos tudo isso com a nossa... opinando, né, naquilo que deveria ser ou como deveria ser. Mas a palavra do Senhor, querido, ela mostra Deus conosco o tempo todo. Deus conosco nos abençoando. E em tudo nós podemos ver e nós podemos contemplar, querido, a mão de Deus. Podemos contemplar o amor de Deus sendo revelado através da sua criação, através do seu Filho amado Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra que ficou aqui exatamente conosco. Queria que o Ministério do Louvor viesse aqui à frente em nome de Jesus. E algumas pessoas, querido, podem até comentar assim: pastor, é sua palavra. Quando alguém disser assim, eu queria saber o que Deus fala sobre isso. Deus não está aqui, tá, irmãos? Procurem na palavra. A palavra de Deus vai dizer exatamente o que ele pensa, o que ele diz, exatamente aquilo que está escrito sobre o assunto A, B ou C. A palavra de Deus. O que ele tem realmente como intenção para cada um de nós. A intenção de Deus, querido, para cada um de nós é um dia, literalmente, manifestar o amor dele em nós de uma forma de impacto, sabe? O noivo faz promessa para a noiva, querido, põe aliança no dedo. Mas chega um dia, irmãos, e esse noivado vai ter que virar casamento, também, irmãos? Vai ter que levar a noiva para casa para concretizar, para consumar, né? Que assim também Jesus Cristo fez uma aliança conosco na cruz do Calvário. E podemos entender que a aliança, espiritualmente falando, está no nosso dedo. Espiritualmente falando. Mas, querido, o Senhor, ele vai vir para nos buscar, para nós participarmos das bodas do Cordeiro. Bodas, irmãos, é lua de mel, momentos de prazer com o Senhor, das bodas do Cordeiro, onde nós estaremos com o Senhor até então, querido, para sempre. Amém, querido? Isso é amor de Deus para conosco. Se coloque de pé em nome de Jesus, se coloque de pé.